Bem, bom dia a todos, pessoal, sejam bem-vindos a essa aula de Biologia. Nós estamos de maneira especial com os alunos do terceiro ano de Design de Interiores. São os nossos pré-vestibulandos, os nossos pré-ENEM. Então, nós trouxemos para a aula de Biologia um assunto bem pertinente, que está sendo muito comentado, né? A questão da vacinação. Está todo mundo focado no Covid-19, né, na doença que é transmitida por esse vírus, coronavírus, mas nós não podemos esquecer que existem muitas doenças que são prevenidas através de vacinação. Então, esse ano aqui é um ano totalmente diferente, né? E muitos acabaram se descuidando do calendário vacinal, acabaram não tomando as doses próprias para a idade. Então, na aula de hoje, nós vamos bater um papinho sobre imunização, sobre vacinas, e eu trouxe uma convidada muito especial, porque além de ser uma excelente profissional na área da enfermagem, ela é minha sobrinha, tá? Então, eu quero que vocês conheçam a Aline. Ela veio aqui dispor um tempinho, né, da rotina dela lá, que está bem intensa, e ela vai conversar um pouquinho com a gente sobre a imunização. Então, além dos alunos, né, nós temos aqui o diretor Tiago, a coordenadora Kátia e também a coordenadora Cris, que está participando da aula conosco, tá certo? Tiago, fala um oizinho aí para o pessoal. Falo sim, bom dia, Aline, bom dia aos alunos aí, agora até que apareci na câmera aqui agora, mas bom dia para todo mundo e já estou agradecendo desde já a professora Cláudia por mais a organização desse evento, com esse assunto muito importante, e a Aline também, que eu sei que enfermeiros em geral estão tudo sobrecarregados, muito estressados, e também disponibilizar um pouco de tempo para vir conversar um pouco sobre esse assunto importante, viu? Muito obrigado e aproveitem, alunos. Show de bola, é uma oportunidade tanto para aumentar o conhecimento nisso que está tão polêmico hoje em dia. Não devia ser, mas está, né? Mas com certeza a palestrante Aline vai explicar bem sobre isso para a gente. Obrigado. Legal, legal. Cris, quer falar alguma coisa? Cris, dá as boas-vindas, pessoal. Só bom dia, boas-vindas. Deixa eu aparecer aqui. Pronto. Bom dia, pessoal. Agradecer você, Cláudia, por mais uma palestra, agradecer a Aline, né, um assunto tão importante aí nesses nossos dias sombrios. Mas é isso. Boa palestra para vocês, para gente, né? Isso, legal. Então, vamos lá, a convidada nossa, a Aline, pode se apresentar, pode começar falando aí, e a gente vai compartilhar uma tela que nós preparamos para vocês, para falar um pouquinho sobre o calendário vacinal. Nós vamos dar uma ênfase maior para as doenças relacionadas aos jovens e à adolescência, e se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem ou abrir o microfone e ir falando, ou então vocês vão digitando, depois a gente vai lendo. Talvez não se surgir muita dúvida, né? Talvez não dê tempo da gente ver tudo, né? Mas aí a Aline e eu também, a gente fica disponível para vocês para ir respondendo aos poucos, tá bom? Então, vamos lá, Aline. Bom dia, pessoal. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite. É um prazer enorme estar falando de um assunto que muitas vezes a gente não dá muita importância, mas agora com a vinda do Covid, a gente percebeu o quanto a vacina é importante, né? O quanto ela é fundamental para a proteção aí coletiva de todos nós. Mas, infelizmente, a quarentena também deixou as outras vacinas de lado, por conta do medo das saídas, de ir até os postos de saúde, principalmente a adolescência, que acaba não indo mais em consultas médicas, né? E acaba não seguindo mais o calendário. E o que acontece? A principal causa, né, de você acabar não fazendo as vacinações são a volta de algumas doenças. É muito delicado quando a gente fala da adolescência. Os adolescentes, eles
são normalmente portadores de algumas doenças que não desenvolvem. Então, algumas doenças como sarampo, que voltou, a própria meningite, o adolescente ele tem essa capacidade de ser portador e não desenvolver a doença e acabar levando para os mais suscetíveis, que são as crianças menores, né? Entre outras doenças como cachumba, coqueluche, que muitas vezes a vacinação foi feita na infância ou acabou pulando por algum motivo lá, né, há 15 anos atrás, e hoje acaba se disseminando, né? Dessa forma aí que pela falta realmente de estar indo às consultas médicas ou tá indo às vezes por uma urgência e acabar esquecendo do calendário vacinal. E com o Covid, a gente voltou ao foco da vacinação. Então, hoje a gente está focado na vacina do Covid, porém, a gente agora precisa também dar uma olhada nas outras, já que a cobertura vacinal está em torno de 60% no Brasil. E a meta do Ministério da Saúde é de alcançar 95%. Por que 95% e não 100%? Quando a gente vacina em média de 95%, ou que seja de 80% a 90%, a gente faz uma imunidade coletiva, tá? Então, assim, eu estando protegida, a minha família estando protegida, e a sua não estando, já diminui a quantidade de circulação viral, tá? Isso é chamado de imunidade de rebanho. Então, assim, quanto mais pessoas vacinarem, melhor vai ser aí a queda de doenças, tá bom? Quer começar os slides? Uhum. Inclusive, Aline, só complementando, no mês de outubro houve uma campanha para que as pessoas fossem até os postos de saúde para regularizar a sua caderneta de vacinação, não é verdade? E foi baixa até a participação, se a gente considerar, né, bem. As pessoas estão muito com medo, né, de aglomeração, os postos de saúde, os serviços de saúde no geral, eles estão preparados para receber a população para colocar essa vacinação em dia, né? Existem doenças de alto impacto que podem voltar, tão grave quanto o Covid, né? Exemplo do sarampo. O sarampo a gente, às vezes, não conhece, né? A nossa geração não conhece, a minha geração não conhece, a de vocês muito menos. Mas o sarampo, ela tem um grande impacto, ela pode causar doenças graves respiratórias, né? E, inclusive, deixar a pessoa, em média de 3 anos, com a imunidade baixa, onde ela vai aumentar aí as chances de desenvolver outras doenças graves também. Então, as campanhas, elas são feitas para poder colocar em dia. O pessoal dos postos de saúde, os profissionais de saúde, eles estão preparados para esse momento de Covid, e são evitadas aglomerações, feito com senhas, principalmente as crianças, né, que têm tido uma cobertura muito baixa da vacinação, e os adolescentes também precisam, né? Hoje nós temos o HPV, as meningites, que a gente vai estar falando aqui mais adiante com os slides. Isso. Então, vamos começar compartilhando a tela, daí vocês me falam se vocês estão visualizando, tá bem? Tá todo mundo quietinho, por enquanto não tem dúvida, tá tudo em ordem? Apareceu aí para vocês a minha tela? Tá carregando. Ok. Para mim tiver... não apareceu. Apareceu a última. E agora? Visualizando, pessoal? De água. Sim, Cláudia. Tá bom? Isso. Ah, eu esqueci da Kátia, né, Kátia? Eu esqueci de falar de você no começo. Oi, Kátia. Oi, tudo bem? Depois a Kátia vai fazer o fechamento depois para nós, então. Desculpa, tá, Ká? Vamos lá. Imagina, Cláudia.
Então, pessoal, tá aparecendo para vocês a tela. Então, vamos lá. Aline, pode continuar. Tá, pode passar o slide? Eu vou fazer só uma introdução aqui sobre como que funciona, né, a imunização, como vocês estão vendo, né? Então, assim, eu vou falar basicamente como que é feita a vacina, tá? Existem as vacinas virais e as vacinas bacterianas. Ambas as vacinas são feitas ou com vírus enfraquecidos, tá? Ou com a bactéria inativada. Normalmente é um pedacinho da bactéria, né? Um pedacinho da proteína inativada. No momento da vacinação, ela entra no nosso organismo e ela engana o nosso sistema imunológico. Então, ela imita a doença, fazendo com que o nosso sistema imunológico produza anticorpos contra aquela doença. A partir daí, nós vamos formar uma coisa que se chama memória imunológica. A memória imunológica, ela mantém a longo prazo. Algumas vacinas, elas precisam ser repetidas, né, periodicamente, né, o caso do tétano, por exemplo. Algumas elas já geram uma imunidade, uma memória imunológica para a vida toda e faz com que o nosso organismo reconheça essa doença quando ela vem, né? Que a gente chama ou de vírus ou bactéria na forma selvagem, que é quando ela vem, ela tem um contato aí ou por vias respiratórias ou por outras vias. Então, a vacinação, ela funciona dessa forma, tá bom? O calendário do SUS, ele é bem amplo. Então, hoje, nós temos proteção para diversas vacinas, em torno de 17 a 18 vacinas, tá? Esse é o calendário básico do SUS, porém, tem também os centros de referências de imunobiológicos especiais, que ficam em alguns centros, alguns grandes centros, né? Em Botucatu nós temos um, em São Paulo nós temos outro. Como é que funciona? Existem vacinas... Oi? Alguém quer Pode falar alguma continuar. coisa? Não, pode continuar, Eline. Então, existem algumas vacinas especiais, né, que a gente tem disponíveis para pessoas com algumas comorbidades, né? Então, do contrário, nós temos as vacinas que são cobertas para todo mundo. Algumas restrições de idade, né? Porque o Ministério da Saúde, ele avalia idade, na verdade, eles avaliam de acordo com a idade, aonde a doença ela vai afetar mais, né? Então, assim, a gravidade, no caso dos bebezinhos, aonde faz uma resposta imunológica maior. Então, as vacinas, por isso que existe o calendário para cada idade. O PNI, que é o Programa Nacional de Vacinação, ele é um dos melhores calendários do mundo. Então, o Brasil, ele tem essa vantagem, né? A gente tem essa vantagem de ter um dos melhores calendários vacinais do mundo gratuito, tá bom? Então, nós temos a vacina para o BCG, que são formas graves de tuberculose, tá bom? Nós temos a hepatite B, essas duas vacinações é feita quando nasce. A BCG é aquela da marquinha do braço direito, tá bom? Nós temos a proteção para difteria, para o tétano e coqueluche, que ele é feita numa mesma vacina, né? Falando rapidamente, a difteria é uma doença muito antiga. Hoje a gente praticamente não vê mais, graças à vacinação, tá? Ela é uma infecção de garganta muito grave e pode causar também, levar a doenças respiratórias, tá? O tétano eu até vou falar um pouquinho dele, porque é uma doença que ainda existe e são doenças que a gente quase não conhece. Graças à vacinação que foi introduzida aí no Brasil, os calendários na década de 80, esse tipo de doença praticamente vocês não virão mais, tá? E a gente tem receio de que volte devido a essa baixa cobertura aí que está tendo do calendário vacinal. O coqueluche é a tosse comprida, é uma doença bem grave, né? Ela é muito fatal em bebês. Então, hoje o governo ele faz uma campanha bem legal para as gestantes, né? A partir de 20 semanas se vacinar. Através da placenta, a gestante vai passar essa quantidade de anticorpos para o bebê, né? Já que ele vai ter a primeira proteção aos 2 meses de vida. É uma doença que ela está aí presente
e está causando óbito, infelizmente, em recém-nascidos. Infelizmente, eles acabam tendo uma asfixia, né? Então, eles acabam tendo uma parada respiratória devido ao coqueluche. As meningites, né, que muita gente conhece, que é uma doença extremamente grave. Existem as vacinas para a meningite bacteriana, que são as mais graves, tá? Existe a meningite viral, que infelizmente não tem vacina, mas ela acaba seguindo um curso um pouquinho menos grave, dependendo da idade também, tá? A poliomielite, que é a paralisia infantil. Hoje a gente não tem mais polio. No Paquistão ainda está tendo, então a gente não pode considerar a retirada da vacinação, tá? Porque o que acontece? Em média de 15 a 20 anos, a vacinação ela acaba tendo deixa de ter essa circulação dessa doença e as vacinas vão sendo retiradas aos poucos. Como ainda existe no mundo, que é o caso do Paquistão, que ainda tem a polio selvagem, né, que é a paralisia infantil, a vacinação ainda precisa ser continuada no mundo, tá bom? A polio é aquela da gotinha, a campanha do Zé Gotinha. Então, ela é muito importante. O rotavírus... Viu, Aline? Essa questão da poliomielite, muitas vezes também tem aquela parte do medo da agulha, né? Que como é uma vacina por gotinha, então o pessoal meio que encoraja-se mais a tomar, né? Principalmente o público infantil, né? Isso mesmo. As outras são por agulha, né? Quem aí não tem aquele medão, né? A gente sabe disso. O pessoal foge das agulhas. É muito comum esse medo da agulha. Mas a gente tem que pensar aí que é para o nosso bem, é uma coisa muito rápida, e é muito comum na adolescência esse medo, tá? É uma coisa que a gente acaba, nem todo mundo acaba falando, mas é importante também falar. Vamos lá aqui, depois tem o rotavírus. O rotavírus são diarreias e vômitos nas formas graves. É possível também que poucas pessoas aqui dessa geração tenham ouvido falar, mas não muito distante, na década aí de 2000, existiam muitas mortes de crianças, né? Entre 90 e 2000, e 2000 já foi introduzida a vacina do rotavírus. Existia morte por diarreia, porque a diarreia ela pode levar à desidratação. Graças à vacinação do rotavírus aí, a gente não ouve mais falar em óbito infantil aí causado pela doença, tá? As infecções pneumocócicas. Pneumococo é uma bactéria bem grave também. Ela afeta principalmente os menores de 5 anos e os mais idosos. Ela causa diversas doenças respiratórias, como infecções de ouvido, pneumonia, sinusites e meningite também, tá? Meningite pneumocócica, que é uma outra bactéria aí que se alocar na meninge, ela pode vir a trazer a pneumo, tá? A febre amarela, que de 2017 para cá, ela trouxe novamente o surto, né? A febre amarela urbana, né? Que a gente fala que são dois tipos, né? A selvagem e a urbana. A urbana a gente não vê há muitos anos, tá? Em torno, acho que desde 70, se eu não me engano. Pois eu até posso ver melhor aqui para vocês. E a selvagem, que teve aí a volta dela, né? Que são desde 2017 a gente teve pequenos surtos, né? E hoje o Brasil, antes ele fazia vacinação só para alguns centros, né? Alguns estados que tinha mais circulação do vírus. Hoje já é para o Brasil todo, tá? Já faz parte do calendário nacional. O sarampo, como eu falei, ele tem sido muito comum na fase adulta e da adolescência, porque a vacinação era feita antes da década de 2000, antes de 2000. Existiam muitas falhas vacinais, não existia tanto fabricante de vacina, então alguns eram um pouquinho menos eficaz, às vezes a pessoa não seguia o esquema completo, né? Então ela acabava tendo falha vacinal. E hoje, na fase adulta, a gente tem visto o sarampo, cachumba, né? Cachumba, que é aquela inflamação das glândulas que pode dar, né? E a rubéola também, que ela é muito perigosa, aí, a rubéola congênita, né? Na gestante. Então, hoje a gente tem uma vacina que chama tríplice. Ela vem numa única injeção, que é sarampo, cachumba e rubéola.
E as campanhas no Brasil foram introduzidas para a gente cobrir essas possíveis falhas vacinais. Então, ela é muito importante na fase da adolescência, na fase adulta, e manter a vacinação na infância, né? Que é feita a partir de 1 aninho, mas hoje existe a campanha a partir de 6 meses no bebê, que é uma dose que a gente chama de bloqueio. É uma dose que ela não vai funcionar adequadamente, mas ela precisa ser feita caso a criança tenha contato aí com alguém com sarampo, tá? Varicela é a mesma coisa que catapora. Eu acredito que aí vocês estão numa fase que uma grande parte deve ter tido, porque a vacinação no governo foi introduzida mais ou menos em 2012 para crianças até 1 ano e 3. Então, a gente vê muito adolescente que teve, né? Normalmente, ela segue um curso muito tranquilo, a doença, mas ela pode ter aí complicações, tá? Atingir vias respiratórias, então ela pode realmente ter complicações, por isso também é importante. Hepatite A é uma doença pouco falada, mas ela é uma doença grave também, ela é muito fácil de contaminação, tá? Devido a ser por água contaminada, né? Então, praia, restaurante, a gente não sabe muito bem qual que são que tipo de água aí é usada em sucos, então ela tem que ter realmente esse cuidado também, tá? A influenza, que é a gripe, o governo ele cobre essa vacina para os grupos de risco, né, que são pessoas aí com comorbidades respiratórias, asmáticos, as crianças, né, que podem desenvolver quadros mais graves, e os idosos, né, que é de rotina, né. A vacinação também em clínica privada está disponível para todas as faixas etárias, né? Hoje tem tido uma mudança aí nesse perfil de faixa etária, porque a gripe acaba aí tendo vários impactos, né, em empresas, devido aí faltas pela doença, tá bom? E o HPV, eu gosto de falar muito do HPV, porque ela tem inúmeros mitos, mas o HPV é uma vacina extremamente segura. Ela é usada há muitos anos no mundo. No Brasil, ela chegou em 2006. Ela é uma vacina extremamente eficaz, é uma das mais eficazes que existe. E ela está aí para reduzir o câncer do colo do útero, principalmente, né? Além de outros cânceres causados aí pelo HPV. Falando aqui rapidamente, depois eu passo, até tenho aqui alguns detalhes a mais do HPV, mas ela Por que o governo fez a vacinação pré-adolescente? Ela tem estudos que quanto mais jovem a criança faz, o adolescente, mais anticorpos ela tem para produzir. Então, ela funciona melhor. E o ideal é que faça realmente antes da relação sexual, antes do contato. O HPV não é um bicho de 7 cabeças. Ele é um vírus que circula em mais de 90% das pessoas. Alguns vão desenvolver a doença, outros vão ficar incubados. Às vezes pode ficar por mais de 20 anos, tá? E a vacinação, ela é muito importante, já que o HPV, ele tem uma grande aí, porcentagem, uma grande parcela de causas de câncer do colo do útero, principalmente, tá bom? Aqui tem um pouco dos calendários, pode passar, só para a gente dar uma... Isso, os calendários, pessoal, a gente não vai conseguir ficar repetindo tudo o que a Aline está dizendo, mas é só para vocês conhecerem que tem vacinas específicas para cada idade. Então, a gente separou esse material, depois a gente vai disponibilizar esses slides para vocês olharem com mais calma. Então, esse calendário aqui é quando a gente nasce até os 4 anos, nós temos que tomar todas essas vacinas, né? A Aline pode falar um pouquinho? Sim, vamos passar aqui rapidamente, né? Já que eu falei de cada doença, então, assim, esse aqui é o calendário do nascimento até os 4 anos. A gente vê que ao nascer aqui tem a BCG, hepatite B. Com 2 meses, a gente faz uma vacina que chama Penta. A Penta, ela compõe 5 doencinhas, que é a difteria, que eu falei lá no começo, o tétano, pertussis, que é a mesma coisa que coqueluche, tá? O hemófilos também está nessa composição, que é um tipo de meningite, e ela contém junto a segunda dose da hepatite B,
tá bom? Depois tem a pneumo, que a gente falou da pneumo 10 aqui, tá? Porque ela cobre 10 tipos do pneumococo, o rotavírus, e com 3 meses o governo introduziu a meningite do tipo C. O tipo C é o tipo que mais circula no Brasil. Nós temos outras vacinas contra a meningite, mas como é um tipo mais evidente, um tipo que mais grave, inclusive, em bebês, é o que o governo introduziu. E a queda de doenças foi, assim, impressionante. A gente teve, assim, em poucos anos, uma redução muito grande de casos de meningite em menores de 1 ano. Com 4 meses, a gente repete as vacinas dos 2 meses. Com 5, a gente faz a segunda dose da meningite C. Aí, com 6, a gente repete a vacinação dos 2 e 4 meses, exceto o rotavírus, que já acabou, né? Aí, com 9, já está no calendário oficial do Brasil a febre amarela. E aí, lá com 1 aninho, a gente vai fazer alguns reforços, mais a tríplice viral, que é a sarampo, cachumba e rubéola. Tá bom? Aos 15 meses, a gente tem o reforço, aqui juntamente com a primeira dose da hepatite A e a tetraviral. A tetraviral, ela vem sarampo, cachumba, rubéola e a primeira dose da catapora. E com 4 anos, a gente vai ter alguns reforços também. Esse reforço aqui, VIP, VOP, ele é a paralisia infantil. A VOP, ela é a vacina oral, tá? Ela é feita de vírus vivo da paralisia infantil, lembrando que é aquele vírus vivo enfraquecido, então ele não é capaz de causar doença, tá? E a VIP, ela é de forma inativada. Ela é feita na injeção e ela normalmente ela é mais indicada para quem tem algum probleminha de saúde, que é contraindicada a vacina oral, tá bom? Ok, aí vocês veem, né, gente, como que o início da nossa vida imunológica é tão importante, né? Olha a quantidade de vacinas que estão previstas para esse período da nossa vida. Agora vamos ver aqui. Agora é vocês, hein? Agora é essa galerinha aí. Vamos lá. Isso, agora aqui a gente começa o calendário vacinal do pré-adolescente até a adolescência aqui, né? Então, aqui o HPV. O HPV, gente, é uma vacina extremamente de alto custo. Então, assim, é um presente o governo dar essa vacina para todos nós, viu? Então, ela é uma vacina que ela é confiável, inclusive as clínicas particulares usam o mesmo laboratório da vacina que o governo oferece. E ela é muito importante que se faça o quanto antes, aqui pela quantidade de anticorpos que a gente produz aqui nessa idade, tá bom? Então, aqui para as meninas a partir de 9 anos até os 14 e para os meninos a partir de 11 anos, tá certo? A meningite, o governo estava fazendo a meningite do tipo C a partir dos 11 anos. Hoje tem uma novidade aqui. A meningite ACWY foi introduzida no calendário. É uma vacina também que eu falo que é um presente, porque ela é uma vacina que ela tem um custo mais alto, devido ter crescimento do tipo W nos adolescentes, e aquela coisa também do adolescente ser portador, né? Como eu falei, a meningite é uma das doenças que o adolescente ele é capaz de portar o vírus, ou a bactéria, desculpa, sem desenvolver. E isso ele acaba disseminando para quem não tem ainda o estado imunológico suficiente para combater, que são casos de irmãos, primos, avós, inclusive, né? Então, ou mesmo o próprio adolescente pode desenvolver aí uma doença grave do meningococo. Então, o tipo C é o tipo mais comum. Em segundo lugar, tem vindo o B, só que em menores de 5 anos. E o tipo W, que é o tipo que está crescendo. Por isso que o governo introduziu essa vacina combinada, que vai cobrir o tipo A, o tipo C, o tipo W e o tipo Y. O tipo A não existe no Brasil, a gente não vê, tá? É mais região de África. O Y é bem pequenininho lá na região sul, mas é uma vacina aí combinada, nós não temos como separar ela, e acaba sendo aí uma proteção a mais, tá bom? A febre amarela, né, que a gente precisa vacinar em qualquer idade, o esquema vacinal dela vai depender da idade. Hoje o governo, ele colocou como dose única, mas a gente tem que avaliar quando foi a última vacinação também. A hepatite B, aí a gente vai depender se tem um esquema na infância ou não. A gente precisa ter 3 doses, pelo menos, tá? Na vida. E a tríplice viral, que entra aí a cachumba, sarampo e rubéola. Tá bom?
Só lembrando aqui um detalhe aqui que eu gosto de falar muito, que os calendários, eles foram colocados para a gente seguir, mas eles não são engessados, tá? O calendário, a gente tem que adequar de acordo com a idade. Então, se eu pegar um bebezinho que por algum motivo não fez a vacinação, eu preciso adequar a idade dele. Então, assim, algumas vacinações, infelizmente, são perdidas, algumas vacinas devido ao limite da idade, né? Que algumas nem funcionam dependendo da idade, e algumas a gente precisa o quanto antes da continuidade. Esse é um calendário, exemplo, caso faça na idade correta, né? Mas a gente adequa também. Pode passar o slide, por favor. Já mudei, já. Apareceu? Não, ainda não. E aí? Ó, aqui eu coloquei... Apareceu. Aqui eu coloquei uma foto do sarampo. A gente, às vezes, tem uma ideia diferente do sarampo, né? Que são só aquelas manchinhas, aquelas pintinhas de curso aí bem tranquilo. Mas ele não é. Ele é uma doença bem grave, né? Ele pode trazer várias complicações, principalmente para crianças menores de 1 ano, de 2 anos. E levar a infecções respiratórias, doenças neurológicas, inclusive, que são as encefalites, tá bom? Que é uma inflamação aí do encéfalo. Então, por isso a importância da vacinação também, tá? E ela pode, como eu tinha falado aqui anteriormente, em até 3 anos, ela pode expor o sistema imunológico do indivíduo, ela pode deixar a pessoa com o sistema imunológico bem abalado, levando aí a chances de outras doenças, ok? A meningite, né, que ela é uma inflamação aqui da meninge, a gente chama ela, a bactéria, quando ela acaba sendo invasiva, né, a gente chama ela de meningococcemia, muitas vezes, é quando ela vai para o sangue, ela pode causar uma sepse, né, é o curso mais grave dela, ou ela pode causar a própria meningite, que é essa inflamação aqui do cérebro, tá? A meningite, eu também acabo falando muito dela, porque ela é uma doença de alta letalidade, então ela pode realmente, numa grande porcentagem, levar ao óbito, ou causar algumas amputações, surdez, ela pode ter algumas... seguir um outro curso, né? Peraí, deixa eu só mudar aqui, que eu tô seguindo pelo meu slide que tá maior. E a cachumba, né? A cachumba, a gente pensa que também é tranquilo, que ela só vai causar essa bochecha grande aqui, ó. Mas ela, quando ela acaba acometendo outras glândulas, né? Que é o caso dos testículos, ela pode levar à esterilidade. Então, aí os meninos aí ficarem atentos que pode afetar aí a vida do futuro, chances aí de ser pai, né? Então, a gente acaba tendo mesmo esse cuidado. Existe a vacinação de alta eficácia, então a gente não pode bobear. Ok. Pode passar. Aqui tem um pouquinho do adulto. Pode passar, por favor. Também tem a vacinação para os idosos, né? Específica para os idosos. Apareceu já dos idosos, galera? O pessoal tá tão quietinho. Apareceu, faltou a do Vocês estão com medo? O pessoal, vocês estão com medo de tudo que vocês estão ouvindo aí? Ou não? Fica meio apreensivo, né? De saber que nós estamos rodeados de vários tipos de vírus e bactérias, não só o coronavírus. Vamos lá. Você tá, Thiago? Pode perguntar, gente. É bom que tenha interação, porque é muita informação, né? Então, às vezes, a gente assusta com o tanto de doença que tem, mas a gente tem que se aliviar porque a gente tem vacina para muita coisa. E o legal dessas vacinas aí, falando que está servindo até para mim, por quê? Porque quando eu era menor, eu tomei, bastante tempo atrás, quando eu era pequeno, eu tomei todas. Depois que você vira adulto, não tomei mais vacina nenhuma, e já tem um monte faltando no calendário aqui. Viu, Thiago? Eu tô com as minhas carteirinhas aqui, depois eu vou mostrar no final para vocês, tá? Viu, pessoal? Eu só compartilhando com vocês, eu tive cachumba quando eu tinha 9 anos de idade. E eu fiquei muito mal mesmo, inclusive eu precisei até de internação. Então, por isso que eu falo para vocês, são doenças, assim, bem
bem graves, assim, bem importantes de serem tratadas, prevenidas, né? Vamos lá. Só pegando o gancho aí do Tiago, a gente ouve muito adulto falando que tomou tudo na infância, né? Mas, assim, as vacinas, elas cresceram de uma forma... Depois de 2000, a gente teve tanta vacina nova no calendário, e quando eu pego uma carteirinha de adulto, eles até se assustam, porque a carteirinha tudo que a gente tem hoje para oferecer, eles não têm nem às vezes, metade, né? Então, assim, e a gente precisa se atentar aos reforços, né, Tiago? O tétano é uma coisa que a gente precisa levar adiante. Eu tô nessa aí. Tá bom? Já serviu como alerta pra mim, já serviu demais, obrigado. Não entendi. Eu falei que a palestra já serviu como alerta para mim para eu correr atrás disso, porque, sinceramente, é aquilo que você legal. falou. Eu tomei quando eu era pequeno e se mudou muito em 2000, eu não tomei mais nada. Eu tô nesse meio aí que tá faltando um monte. Legal. Eu vou estar aqui também à disposição para avaliar a carteirinha vacinal de vocês. Vocês podem mandar para mim depois. Eu vou disponibilizar meu e-mail, meu WhatsApp. Eu estou aqui à disposição para estar avaliando e estar orientando, tá bom? Aí, rapidamente, a do adulto, né, que a gente já passou por ela, o idoso só, vamos colocar um pouquinho aqui, enfatizar a gripe e a da pneumo. Só volta um pouquinho no slide do idoso, por favor. Eu botei que às vezes dá uma demoradinha. Veja se apareceu. Só rapidamente aqui, senão a gente também, acho que eu vou ultrapassar o tempo, que eu acabo me empolgando aqui, eu falo bastante. A pneumo 23, que está aqui no calendário do idoso, é uma outra vacina contra o pneumococo. O pneumococo é aquela bactéria que pode causar pneumonia, infecções de ouvido, meningite, né? Como eu falei. A 23, ela é uma vacina muito antiga. Ela não faz uma resposta imunológica, uma memória imunológica, como eu falei, a longo prazo. Então, ela precisa ser feita reforço a cada 5 anos. A cada 5 anos, não, ela mudou, tá? Os estudos de vacina, eles avançam, todos os anos tem coisa nova. Então, tem vacina que antes era feita de uma forma, de um esquema, depois eles estudam que ela funciona de outra forma. No caso da pneumo 23, ela é extremamente importante para o idoso. Ela tem uma eficácia em torno de 60%, mas é uma vacina que cobre 23 tipos do pneumococo, que é onde a gente vai, juntamente com a gripe, prevenir as pneumonias graves no idoso. Ok? Ok. Pode passar. Aí tem as vacinas do calendário de gestantes, né? Isso, a gestante precisa estar com a hepatite B em dia, né? Então, a gente precisa avaliar se ela tem aquela carteirinha de infância, a gente considera. O tétano, precisa ter as 3 doses do tétano. E a DTPA. A DTPA é outro presente aí que a gente ganhou. Por quê? Ela é uma vacina que cobre difteria, tétano e coqueluche. O que acontece com esse A? Esse A, ele significa acelular. Ele diminui aquela dor local. Lembra quando vocês tomam tétano lá? Acho que a maioria já tem mais de 15 anos e fica doendo o braço? A vacina acelular... Vacina, né? Oi? Ou eles fugiram dessa vacina e agora que eles estão lembrando que eles têm que tomar a de tétano. Isso. Essa vacina celular, ela diminui essas reações. Ela diminui reação de febre, ela diminui reação de dor local. Como a gestante ela é mais suscetível a ter reações, ela é mais sensível, o governo ele introduziu essa vacina celular para ela. Além dela cobrir a vacina do tétano dela, ela vai cobrir o pertussis, que é o coqueluche, que é aquela doença grave do bebê, como eu falei, e ela precisa tomar essa vacina a partir da 20ª semana para fazer a transferência de anticorpos para o bebê através da placenta. Então, o bebezinho já vai nascer aí parcialmente protegido pela mãe contra o coqueluche. E a gestante, se ela tiver uma gestação por ano, por exemplo, ela vai tomar todo ano a vacina do coqueluche, porque a intenção maior é a transferência de anticorpos para o bebê, tá bom? Vamos passar aqui do HPV. Pode passar. É que ele demora um pouquinho, já passei. Demora um pouquinho, né? E pode me falando do tempo, porque às vezes eu me empolgo, acabo falando bastante. Na realidade, nós já estamos encerrando a aula com eles, mas aí Kátia, que é a coordenadora, qualquer coisa ela avisa lá a turminha da próxima aula que eles vão esperar só mais uns minutinhos. Já está acabando. Eu já vi isso, Cláudia.
Eu acabei me antecipando nos slides anteriores sobre o HPV, né? Mas é só para a gente falar aqui que o HPV ele é muito comum, que ele não é esse bicho de 7 cabeças devido ser comum, mas a gente consegue evitar aí que tenha uma doença mais grave pelo HPV, que é o caso do câncer, né? Então, a gente tem mais de 100 tipos do HPV que pode causar as verrugas genitais e o câncer, tá? Câncer de colo do útero, né, que é o que mais atinge, é o terceiro tipo de câncer que mais atinge as mulheres. Pode passar, por favor. Agora tem algumas fotinhos, assim, um pouquinho Mais chocantes. forte. Mas é muito importante ver, porque às vezes a gente falando, a gente não consegue causar um impacto, porque as doenças, infelizmente, elas precisam causar impacto para que a gente tenha consciência da prevenção, né? Então, aqui, o HPV ele pode causar essas verrugas feias aqui, né? No caso do menino, ela pode causar aqui no pênis, até no ânus, tá? E nas meninas também na vulva, no ânus também, até na boca pode ter o HPV, tá? Tem o HPV que pode atingir mucosas, no caso da garganta, e pode também levar aí ao câncer, tá? Por isso que o HPV também é para os meninos, tá certo? Além disso, aí, muito importante as meninas aí manter os exames preventivos em dia, né? No caso do Papa Nicolau, tá certo? Vamos passar? Agora a gente vai falar sobre por que a vacinação tão cedo, né, do HPV, mas a Aline já tinha comentado, né, que quanto mais jovem, mais anticorpos o corpo consegue produzir, aí fica mais protegido. É isso, né, Aline? Isso mesmo, né? Que anticorpos aqui é proteção, tá bom? Então, a eficácia da vacina é mais alta aí no pré-adolescente, tá? Pode passar para a gente não passar muito do tempo, né? Que eu já tinha falado. Aqui ele está reforçando sobre as idades, né, em relação à vacinação de HPV de meninas entre 9 a 14 anos e nos meninos entre 11 e 14 anos. E aí tem as doses também, né? Isso, a dose é feita em 2 doses com intervalinho de 6 meses, tá? Por que nas clínicas a gente faz 3 doses? Agora, recentemente, de 2 anos para cá, existiu um estudo que mostra que abaixo dos 15 anos, a quantidade de anticorpos, por ser maior, 2 doses é o suficiente. Acima de 15 anos, a vacina precisa ser feita em 3 doses, tá bom? Para os postos de saúde, a vacinação só está disponível para os adolescentes nessa idade, nessa faixa etária, e para portadores de HIV até 26 anos, tá certo? Certo. Viu, Aline? Eu tenho uma pergunta aí. Quando que foi introduzida essa vacina do HPV? Que ano que foi introduzida? Você tem essa informação? Governo? Isso. No governo, eu não tenho certeza do ano, mas eu acho que foi em torno de 2010. Eu posso dar uma olhada e confirmar isso para você. No Brasil, ela chegou em 2006 para a clínica privada, tá? Isso que eu gostaria de falar aí para o público adulto, né? É que nós, né, Tiago, que estava questionando aí e refletindo sobre a questão da vacinação dele, nós adultos, nós não fomos vacinados contra o HPV. Então, somente nas clínicas particulares que a gente pode ter atendimento a esse serviço. E aí tem que tomar 3 doses, é isso, né, Aline? 3 doses, isso mesmo. Várias vacinas, elas foram introduzidas depois, né? Que foi que eu comentei com o Tiago, né? Catapora, então, assim, eu até falei que acho que a grande maioria aí já deve ter tido catapora, porque não tinha vacina para todos, né? Tá bom? Bom, das doenças de criança, eu só não tive sarampo, o resto eu tive todas. Tamo junto, eu comento com eles lá. Vamos falar um pouquinho agora sobre o tétano. Oi? Cláudia, sobre HPV, quando eu entrei na faculdade, eles estavam com uma campanha bem forte do HPV e a gente recebeu a vacina na faculdade. Mesmo, que legal! Eu lembro que eu fui me vacinar contra tétano
E a enfermeira falou assim, você já passou da idade do HPV, mas eu vou te dar, porque é importante. Então, é bem bacana isso, essa campanha das faculdades, né? É legal mesmo. Você não passou da idade, tá? Na verdade... eu tinha passado da idade e que eles iam dar vacina gratuitamente, né? Mas ela falou que era importante, né? É bacana. Que daí eu teria que pagar, né? Isso, e até é importante ressaltar que o HPV, ele tem uma cobertura muito baixa no Brasil, muito baixa, porque tem muitos mitos em cima do HPV, mas ela é uma vacina, eu tomei o HPV também na fase adulta, tá? Então, ela é muito importante também para a prevenção. E já tem países que eles já estão conseguindo demonstrar a queda de casos de câncer do colo do útero. É muito legal. Eles já estão conseguindo demonstrar o resultado aí do impacto que a vacina tem trazido. Muito bem. Vamos lá para o tétano agora? O tétano eu trouxe mais por questão de curiosidade. A gente não conhece muito bem, nossa geração, eu não conheço, eu nunca vi, porque hoje a gente praticamente não vê, mas ainda existe o tétano no Brasil, principalmente em trabalhadores de agricultura, né, lavoura, eles acabam tendo ainda, mesmo porque é o que a gente comentou, né, se nós, adultos, que moramos em lugares mais desenvolvidos, tem diversas vacinas atrasadas, imagine quem mora também em locais mais precários, né, que trabalha aí em área rural. Então, o tétano, ele é um bacilo, né? Não tem acesso, né? Oi? Não tem acesso. Não tem acesso à vacinação com facilidade. O Brasil ele é muito grande, né? Ele tem vários programas, existem programas que levam a vacinação até tribos. É muito, muito legal, muito interessante a gente ver o quanto o Programa Nacional de Imunização tenta alcançar, mas infelizmente não consegue alcançar todos, tá? Então aqui eu trouxe só algumas imagens, só mesmo por curiosidade, que o tétano ele causa essas contrações musculares, né? Ele pode levar à parada respiratória, né? Então, assim, umas contrações extremamente doloridas, tá? É uma doença muito triste e é uma vacinação aí que a gente precisa ficar atento, que ela tem que ser feita a cada 10 anos, porque ela não faz memória imunológica para a vida toda. E um espinho de rosa pode transmitir o tétano, tá certo? Ok. Aí o próximo, né? Aqui eu só coloquei uma imagem aqui, ó. Existe hoje muitos grupos antivacinais falando aí que vacinas, espalhando mitos, né? As famosas fake news, tá? Então aqui eu coloquei até um bonequinho aqui que não aceita vacinação e a bactéria aqui, ó. Aí tá fácil, hein, gente? Porque sem vacina, porta aberta aqui para vírus e bactéria. Então a gente tem que dar graças a Deus que a nossa tecnologia avançou muito. Tá? Existem histórias surpreendentes de vacinação que quem quiser se aprofundar, eu estou aqui totalmente à disposição. É um mundo que eu gosto muito. A gente tem a história da varíola. A varíola teve erradicação pela vacina, foi uma das primeiras vacinas que existiram, né? Então, a história de como foi feita, de como foi descoberta. Esse assunto a gente conversou um pouquinho na nossa aula já, né? Vocês lembram, né? Sobre a história da varíola que a gente comentou na aula, sim. É muito bacana, gente. Se vocês olharem, lerem mais a fundo aí, como é que tá esses movimentos anti-vacinas pelo mundo, todos os países que têm esses movimentos mais fortes, a Itália, tudo teve volta das doenças. É muito triste você ver bebê morrer de sarampo. Hoje, em 2020, a gente está tendo bebê morrendo de sarampo, de uma vacina que existe desde 70. Então, assim, é muito triste, muito triste. E a gente acaba olhando para trás e vendo quantas vidas a gente já teve aí salva, né? Paralisia infantil, acho que alguém deve conhecer, alguém aí que tem algum membro mais curtinho que o outro, que na época foi afetado pela paralisia infantil. A paralisia infantil afetava também a parte respiratória. Então, a gente tem... Eu gostaria de me aprofundar mais e trazer algumas imagens aqui surpreendentes de como que era o tratamento dos pacientes, né, com paralisia infantil.
Infelizmente, hoje a gente não vai ter mais tempo. Mas eu agradeço, tá? Vamos passar aqui o slide. Agradeço a oportunidade de falar um pouquinho para vocês sobre essa importância, sobre tudo que a gente tem. Estou disponível aqui por e-mail, pelo WhatsApp, da forma que vocês quiserem me contatar. Pode mandar carteirinha, pode mandar dúvida. E, mais uma vez, aí, agradecida pela participação. É isso aí. Então, aqui, ó, estão as redes, né, sociais da Aline, que ela trabalha com a Imunize Vacinas, tá? É uma clínica. E aí, os contatos dela aqui, o e-mail, o WhatsApp. Então, se vocês quiserem saber mais informações, se vocês gostaram bastante desse assunto, então, vamos lá, vamos interagir e vamos participar aí das campanhas de vacinação, atualização das carteirinhas, não é verdade? Vou parar de compartilhar aqui. Deixa eu ver aqui que tem gente que parou de compartilhar a tela já, né? Parou. Então, olha, Parou. A Ana Flávia queria falar alguma coisa, Ana? Que eu fiquei em dúvida de um negócio, que tava falando que tem a vacina de HPV para os meninos e para as meninas, mas eles foram liberados no mesmo período para os dois? Não, não foi. Começou com as meninas, porque o foco era a redução do câncer do colo do útero, tá? Como os meninos têm grande participação na transmissão do vírus, então aí conforme foi tendo esses estudos, né, que não adiantava só proteger as meninas, tinha que proteger os meninos também, além da incidência do aumento de verrugas genitais aí, possíveis câncer também de pênis, de ânus e de garganta nos meninos. Aí o governo introduziu também. Era isso, Ana? Obrigada. Desculpa, gente. Então, pessoal, mais alguém que tem alguma dúvida, quer falar alguma coisa? Vamos lá. É muito importante que, não só por questão de saúde, né, nossa, mas também essas informações são atualidades. Né, a vacinação, assim, é um assunto que está na atualidade. Então, de repente, ela pode aparecer alguma questão no Enem, alguma questão nos vestibulares, então vocês precisam estar atualizados desse assunto. Eu separei aqui, ó, algumas carteirinhas de vacinação, essa daqui é do meu filho, tá? Então, a gente tem aqui toda a cobertura bonitinha, né? Essa daqui é da minha filha. A gente vai acompanhando aí a vacinação. E, Tiago, ó, essa é para você, tá? Essa daqui é a minha. Olha só, coisa linda. A minha, ela já terminou, então eu tomei a vacina de gripe e eu ganhei outra carteirinha. Esse ano eu ganhei outra carteirinha. E aí, como vocês estão vendo aqui, ó, ano que vem, 2021, eu preciso reforçar de tétano. Então, ela é cada 10 anos, eu tomei em 2011, 2021 eu preciso reforçar minha vacininha de tétano. Então, pessoal, é isso. Que exemplo, hein, Cláudia? Vamos ver assim. Que inveja, minha carteirinha tá tudo estropiada. Mas não tem problema. A Rita voltou, é um documento. Isso que eu ia falar para vocês, pessoal. Assim como a gente preserva bem o nosso RG, o nosso CPF, né? Aí para os adultos a carteira de habilitação, a carteira de trabalho, a carteirinha de vacinação é um documento e é muito importante que vocês mantenham ela atualizada. Então, a Aline passou os contatos, se vocês quiserem que ela dê uma olhadinha na carteirinha de vocês, ver o que está faltando, o que precisa aí de reforço, o que não tomou, então fiquem à vontade, tá bom? Muito legal. E só lembrando mais uma coisa, para quem tem intenção de viagens, de um intercâmbio, a vacinação ela é obrigatória, ela precisa ser apresentada. E se perder o cartão, e se não tem mais, e se, sei lá, tem que fazer tudo de novo a vacinação. Então, para quem tem medo de agulha, vamos fazer aos poucos para se preparar aí para futuras viagens e a prevenção, né, que é o mais importante. Isso mesmo.
Então, tá bom, pessoal. Podemos encerrar aqui. Vamos abrir agora para a Kátia falar um pouquinho, né, Kátia? Que eu esqueci dela no começo, senão ela fala agora. Kátia é a coordenadora dessa turma. Vamos lá, Kátia. Imagina, Cláudia. Parabéns, Aline, parabéns, Cláudia, né, por essa iniciativa. É tão importante, né, a história da vacinação no nosso país. Ainda, como diz a Aline, é um mito, né? Muitos acham que a vacinação não é importante. Eu sempre fui super fã de vacina, todas as campanhas, a gente participa, eu levo o Pedro, eu tomo, e eu acho que isso é o grande ganho da nossa saúde, né? São essas vacinas. Então, muito obrigado. Os alunos que estão presentes tiveram uma super aula, né? Porque a gente, na verdade, a gente vê o governo falando, ou o governo desfalando, né? Sobre a importância dessas vacinas, ao invés de dar credibilidade, incentivar, a gente vê aí o outro lado dessa história. Mas parabéns, Aline, parabéns, Cláudia, Tiago, Cris, Rita, sempre aí apoiando essas iniciativas. Muito bem. E assim, né, Aline, você pode confirmar isso. Nós temos muita vantagem, porque aqui no Brasil nós temos uma gama muito grande, né, de vacinas gratuitas, diferente de outros países, que a imunização não é tão assim, não tem uma cobertura tão ampla como a gente tem aqui. Tá certo? Isso. O Brasil, ele é um dos melhores calendários do mundo. A gente tem a maior cobertura gratuita do mundo. E a gente tem um ganho, um crescimento no SUS muito grande, muito grande. A saúde do Brasil realmente tem que agradecer, porque o nosso calendário é muito bom. Legal. Então, pessoal, acho que é isso. Agora vocês podem partir lá para a aula do Ricardo, né? E a gente vai colocar também esse vídeo lá no nosso EPA, né? Divulgando também um pouquinho da nossa escola, um pouquinho da participação de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Eu sou suspeita, porque eu amo a Aline, né? A Aline é minha sobrinha, a gente convive junto, a gente partilha aí das mesmas ideias. Você viu que a carteirinha da tia tá bem, né? Preciso dar uma atualizada um pouquinho aí em outras vacinas, que depois a gente vai conversando com ela. Tá bom, pessoal? Então, até mais. Até mais, gente. Claudinha. Beijo. Tchau, gente. Tchau. Obrigado, viu, Aline? Tchau. Obrigado, Cláudio. Obrigado. Obrigada.